Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 10 de fevereiro de 2022 e o título é Jogo de Xadrez. Então, bora lá. Conhece o jogo de xadrez? Aquele que exige raciocínio, estratégia, paciência e observação? Muitas vezes é assim que me sinto. Vivendo em um imenso tabuleiro, porém, em vez de quadriculado, redondo e azul. Um tal planetinha Terra. Um mundo de dualidades, inserido numa constante luta entre dois lados, entre o bem e o mal, a luz e a escuridão. Como no xadrez, as peças com mais poderes e relevância são em menor número. Um rei, uma rainha, 2 torres, 2 bispos e 2 cavalos. Ao todo, 8 peças. Já os peões, o pequeno exército que segue à frente, com movimentos bem mais limitados, somam o número total dos poderosos, ou seja, também 8 peças. Normalmente, são estes sacrificados para proteger os demais, principalmente o rei, uma vez que, se colocado em xeque, sem possibilidade de escapar da captura, o jogo termina com a vitória do adversário. Na história do mundo sempre foi assim. Alguns poderosos, seus castelos, exércitos e igrejas, comandando o jogo e se utilizando dos peões, que cumprem fielmente seu papel e sacrifício. Raramente um peão consegue escapar da captura durante o embate e alcançar o lado oposto do tabuleiro, conquistando assim o direito de assumir o status de uma peça do alto comando, com exceção do rei. Apesar de suas limitações, esse pequeno exército é valente e essencial, embora pouco valorizado. O jogo que se desenvolve atualmente é a partida final do campeonato. Alguns peões já entenderam a importância de seus movimentos e assumiram seu poder na batalha. O inimigo encurralado tenta jogadas arriscadas e muitas vezes desleais, ignora a força dos peões e, no desespero, vai perdendo material para continuar na partida. Lembrando que há somente 2 possibilidades de encerrar o jogo. Na verdade, 3. Contudo, o empate aqui não se aplica. É uma hipótese fora de cogitação. As demais são o oponente desistir ou abandonar o jogo, ou o xeque-mate ao rei adversário. O relógio não para. Tic-tac, tic-tac. Cada lance é um ponto de luz na escuridão e enfraquecimento do rei inimigo, que em breve estará derrubado sobre o tabuleiro. Aos vencedores a glória e aos derrotados a volta para sua caixa de origem, aguardando a possibilidade de uma nova partida, dessa vez sem truques, de acordo com as regras, para atingir o objetivo do jogo planetário, um passo adiante na evolução. Bem, então aqui, eu fiz uma analogia, com o jogo de xadrez, e esse texto é de 2022, mas nós continuamos aí nesse jogo, avançando nesse tabuleiro aí da terceira dimensão. E realmente agora, já faz um bom tempo que a gente está nesse embate aí, nessa guerra aí, nessa batalha entre o bem e o mal. E muitas vezes, às vezes algumas pessoas olham mais para o lado, somente para o lado positivo, para as perdas que vão acontecendo ao longo da partida, e acabam não olhando para as conquistas, as boas jogadas que vão acontecendo aí durante, o decorrer aí desse embate, muitas vezes eu converso, tem algumas pessoas que ficam, que às vezes ficam desesperadas, que acham que só está acontecendo coisas ruins, que a gente não tem chance de vencer aí, esses poderosos, esses controladores. E eu
vejo já de uma outra forma, né? Eu entendo que realmente está havendo uma grande exposição, né? As máscaras estão aí sendo derrubadas, estão se derretendo, e a gente precisava realmente que essas coisas acontecessem, né? Que essa exposição acontecesse, para que muitas pessoas começassem a entender o jogo, né? A entender que muitas vezes que tem alguns jogadores aí que não respeitam as regras, né? Estão trapaceando. E eles têm que ser expostos, né? Os trapaceiros têm que ser expostos e têm que ser excluídos do jogo. E é o que a gente está vendo aí acontecer. Tem horas que realmente, né? Às vezes tem momentos que desanima, que é desesperador, que a gente vê tanta coisa assim absurda, né? Principalmente no nosso país, a gente tem visto muito, mas muito, muito absurdo acontecendo. E, na verdade, assim, essas coisas já aconteciam, né? Por debaixo dos panos, né? As trapaças sempre aconteceram. Só que agora está sendo tudo exposto. Cada vez que eles tentam uma nova trapaça, né? Alguma outra peça vem e expõe aquilo e mostra para todo mundo. Então, assim, não tem nada mais que esteja ficando escondido. Então, o que nós. E a gente vem falando da separação do joio e do trigo já há um bom tempo. Então, assim, como as coisas agora estão escancaradas, é muito nítido de se saber quem, quem está do lado do bem e quem está do lado do mal. Porque agora é uma questão de escolha mesmo, né? Porque tem muita gente que às vezes se apega, infelizmente, né, se apega aí a narrativas, a ideologias e às vezes mesmo percebendo que as coisas estão acontecendo de uma forma muito errada, muito ilegal, muito irregular, tem uma dificuldade de reconhecer isso e de mudar, né? Mudar o olhar, mudar a atitude, mudar a visão de mundo e se colocar do lado dos valores que realmente representam mais a humanidade. Porque eu entendo que a humanidade ela é boa de uma forma geral, né? Na sua maioria. E tem, lógico, lá as suas exceções, né? Que são aquelas peças, né? Que são em menor quantidade, mas que ainda estão aí no controle, porque justamente a maioria ainda se deixa enganar, ainda se deixa controlar. Mas a partir do momento que as pessoas vão acordando e vão percebendo aí essas jogadas irregulares, negativas, as pessoas que têm dentro de si, né, bons valores, que têm caráter, elas vão reconhecendo que elas se enganaram e que está tudo bem, né? Todo mundo pode se enganar, pode se deixar iludir, né, pelo canto da sereia, mas nunca é tarde para reconhecer e retomar o caminho, né? Nós estamos todos aqui fazendo, né, passando por esse processo de amadurecimento emocional e espiritual e no nosso processo evolutivo, como almas, né, eternas. Então, aqui eu entendo, eu vejo o planeta Terra como uma escola realmente, e muito, que exige muito da gente. Então, mas por outro lado, né, nos forja o caráter, a fortaleza espiritual realmente, né? Então é uma escola que nos traz uma bagagem muito
grande, assim, muito valiosa, e a gente tem que aproveitar. E nessa jornada, como nós estamos aqui aprendendo, há momentos em que a gente pode se equivocar, que a gente pode se desviar da rota, se perder um pouquinho, mas sempre a gente tem, quando nós trazemos dentro da gente, né, a luz, a bondade, a verdade, os valores que são importantes, né, para que nós para criar aí, para ser uma boa pessoa, né? Pessoas boas, elas têm, elas sabem o que é certo e o que é errado. Então, e justamente por isso, quando elas reconhecem que de repente, em algum momento, elas tomaram um caminho que não é do bem, que não é da luz, elas podem fazer, né, dar meia volta e retomar o caminho correto, se elas carregam isso dentro delas. Agora, tem pessoas que a gente sabe que praticamente são pura escuridão, né, que são totalmente sombra, que já não conseguem mais enxergar o mundo de uma forma benevolente, né, que são essas pessoas que se acham acima do bem e do mal, que acham que podem controlar a vida dos demais, porque uma pessoa que tem esse desejo, né, essa sanha, né, de controlar, de dominação, ela não é uma pessoa que já tenha algo de bom dentro dela, né, porque uma pessoa boa, ela não tem essa necessidade, né, ela está trabalhando pela evolução dela e justamente para contribuir para as pessoas que a rodeiam, para as pessoas que ela ainda pode encontrar no caminho, né, na jornada dela. É sempre uma intenção no bem. Né? Então, e quem intenciona em dominar, em controlar, em subjugar, não está trabalhando para o bem, não está trabalhando para a luz. Né? Apesar que, assim, o que a gente tem visto, assim, tanto absurdo acontecendo, porque eu vejo assim que certas pessoas perderam a noção, né, do que é razoável até, né? Acho que aquele a ideia de poder e de controle dominou tanto, né, o coração dessa pessoa, tanto a alma dessa pessoa, que ela já não consegue mais ter discernimento sobre o que é legal ou não, sobre o que é certo e o que é errado. Ela simplesmente não enxerga mais, ela se sente superior a tudo. E é aí, né, que o excesso de confiança muitas vezes é que faz com que as pessoas caiam, né, sejam derrubadas. E é isso que a gente tem visto. E é o que a gente tem que ter paciência, porque é o que vai acabar acontecendo. Tudo isso, no fundo, né, as trevas estão trabalhando para a luz, porque elas estão se sentindo tão seguras que elas vão se engrandecendo, se mostrando, se aparecendo, e é aí que, como a maioria, eu acredito, esteja voltada para o bem e para a luz, as pessoas começam realmente, isso acaba criando ondas de despertar. E aí acaba fazendo com que as pessoas comecem a assumir o próprio poder, assumir o papel delas, né, nesse enredo aí, nesse momento aí de transição, e deixar de ser passivo, né, entender que esse é um trabalho de todos nós temos ali um papel importante, e que ficar só assistindo, bancar o isento, não vai auxiliar no resultado, né? Porque, como eu já contei a história do muro, né? O muro não é da luz. Então, aquele que não, que vê o que está acontecendo
vê uma injustiça e se cala diante da injustiça porque não é com ele ou é porque é contra alguém que ele não gosta, é uma pessoa que não está do lado correto da história. E cada um vai arcar com os resultados das escolhas que fizer, né? A cada um segundo suas obras. Então, todas as nossas atitudes têm consequências. E se a gente tiver boas atitudes, se a gente sempre intencionar no bem, se a gente agir de forma que a gente possa agregar, que a gente possa contribuir, principalmente num momento tão importante que a gente está vivendo, a gente vai colher bons frutos lá na frente. Né? Porque nós estamos plantando o que é para o nosso futuro também, né? E para o futuro das pessoas que a gente ama, das pessoas que são importantes na nossa vida. E isso é algo que nos impulsiona principalmente, né? Quando você pensa também nas pessoas, nos outros, na comunidade, e você procura, não que a gente tenha responsabilidade pelas escolhas dos outros, mas você procura ser um bom indivíduo para agregar na comunidade em que você vive, na sociedade da qual você participa e na vida das pessoas que estão ao seu redor, né? Porque quando você tem atitudes, vamos dizer, na sua família, você é uma boa pessoa, você é uma pessoa que é amorosa, que é afetiva, que contribui, que procura o bem de todo mundo, isso vai ter um resultado que vai acabar alcançando a todos. Agora, quando você é uma pessoa, né, maldosa, uma pessoa desonesta, isso de uma certa forma também respinga nas pessoas que estão ao seu redor. Né? Então, a gente tem que plantar boas coisas. Não que as pessoas, né, no caso dessas pessoas desonestas, as pessoas ao redor dela não vão responder pelos atos delas, mas pode trazer alguma dor, algum sofrimento, né? Porque principalmente a gente não gosta de ver as pessoas que a gente ama, né? As pessoas que são, por exemplo, da nossa família, fazendo coisas erradas e sabendo que vão colher coisas erradas, né? Só que cada um tem que fazer as próprias escolhas, é para isso que existe o livre-arbítrio. E recentemente a gente viu aí, né, uma situação em que realmente a gente vê a diferença, né, das pessoas que estão no caminho do bem, apesar de todas as circunstâncias, e aquelas que fizeram escolhas erradas por elas mesmas. E, de uma certa forma, isso trouxe sofrimento para as pessoas que os amam, né? Para as pessoas que desejavam o bem deles. E, infelizmente, não tiveram como interferir, porque realmente a gente não pode interferir nas escolhas alheias. Mas isso não quer dizer que às vezes a gente não sofra ou não sinta pelas escolhas das pessoas que a gente gostaria de poder auxiliar, né? Principalmente as pessoas mais próximas nossas. Então é sempre a gente, quando as nossas atitudes, elas têm uma dimensão que atinge também, né, outras pessoas. Apesar de que as consequências principais são sempre com relação a nós. Mas a gente tem também uma certa responsabilidade com relação ao que a gente vai causar, né, com o que a gente escolher fazer. E nesse jogo que a gente está vivendo aqui, cada movimento tem que ser bem pensado, bem escolhido, então a gente às vezes tem que ter paciência e principalmente confiar que lá na frente, apesar de todo esse tempo, né, porque o jogo de xadrez é um jogo demorado, né, um jogo que tem que ter paciência, que tem que ter estratégia, e é isso que a gente está vivendo aqui, e às vezes a gente não tem tanta paciência, a gente quer que as coisas se resolvam, né, porque a gente vai vendo aquele jogo se desenrolar, então tem hora que parece que você está ganhando, tem hora que parece que você está perdendo,
mas é tudo muito estratégico e exige muita inteligência e muita paciência, né? No nosso caso, inteligência emocional, para conseguir lidar aí, né? Controlar os nervos e conseguir manter a fé, a confiança de que no final a vitória pertence à luz. E é nisso que a gente, né, deveria acreditar. Se a gente que traz, né, essa fé, esse conhecimento, né, de que esses movimentos sempre aconteceram e que nós estamos num momento agora realmente de evolução e de transição, e que por isso mesmo é que o jogo está realmente chegando num momento aí decisivo. Então, vamos tentar, né, ter muita paciência, um sangue frio para conseguir também participar de uma forma mais equilibrada, trazer harmonia também, e boas energias, né? Tem muita gente aí, tem as peças mais importantes aí que estão fazendo os movimentos necessários, mas tem também os peões também que podem contribuir, né, com atitudes, mas também com bons pensamentos, boas vibrações, com orações, porque isso nos fortalece e nos mantém numa energia de positividade, que vai auxiliar aí nesse processo aí de final aí de jogo, que normalmente são os momentos mais tensos e mais perturbadores, né? Mas que a gente acredite que a luz, né, a sombra, ela não existe quando a luz chega, né? A escuridão se dissipa quando a luz adentra no recinto. Então, que nós possamos fortalecer e ser parte dessa luz que o mundo está precisando, certo? Então é isso. Eu agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.